Meus irmãos, sempre que nós nos reunimos, Deus tem uma palavra para nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, é o texto que nós estamos pregando, caminhando devagar, aprendendo o que Jesus nos ensinou na oração, conhecida como oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, ou a oração modelo, né? E nós temos aprendido, nesses últimos dias, nessa série de mensagens que nós estamos pregando, sobre os meios de graça. Então nós estamos vendo a oração como meio de graça. Nós demos o tema Jesus nos ensina a orar, e estamos já caminhando a alguns domingos, né? Mas eu quero só recapitular o que Jesus nos ensina na oração modelo, aí a partir do versículo 9, né? Nós já aprendemos, estamos ainda aprendendo, né, que em primeiro lugar Jesus nos ensinou a glorificarmos a Deus. A oração está dividida em duas partes, essa oração que o Senhor nos ensinou a orar, a oração modelo. E a primeira parte é que Jesus nos ensinou a glorificarmos a Deus. E essa primeira parte está dividida em três petições. Nós já vimos a primeira petição, que é santificado seja o nome de Deus, né? Santificado seja o teu nome. Vimos a segunda petição, venha o teu reino, que foi a mensagem de domingo. E hoje, a terceira, está errado ali, né, irmãos? É a terceira petição, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é a terceira, tá? É o pastor que esqueceu de mudar ali. Mas vamos então, irmãos, fazer essa leitura do texto, né? Embora que a parte que vamos falar hoje já está ali, mas vamos então ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e sabemos que é pela tua graça, é pelo teu Espírito Santo que nós habita, Senhor, que nós temos condição de estudar a tua palavra e de pregar a tua palavra. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a inspiração, que o Senhor nos dê, ó Deus, do teu Espírito nessa hora, para podermos transmitir a tua palavra, Senhor, e edificar assim os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa terceira petição da oração modelo, da oração que o Senhor nos ensina, para que venha constar nas nossas orações, não é? Jesus começa nos ensinando a adorar o seu nome, a glorificar o seu nome, não é? Nós já vimos que ele nos ensinou a santificar o nome de Deus, o nome santo de Deus. Deus é santo, Deus é puro, não é? Deus não tem contato com o pecado, não é? Deus é o Todo-Poderoso, né? O soberano, o Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. E tudo isso faz parte da santidade de Deus, porque Ele é puro, Ele é justo, não é? E santo em todos os seus atributos, amém? Mas nós vimos também que Jesus nos ensinou a pedir que o seu reino viesse, e o reino já veio, que é Cristo, mas o reino na plenitude ainda não veio. Isso só vai acontecer com a volta de Cristo. E nós hoje estamos apressando a vinda desse reino, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos discípulos de Jesus, não é? Mas Jesus, na continuação dessa oração, a terceira petição, ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós temos sempre usado o catecismo maior ou o catecismo menor, que são meios que nós usamos na igreja, né, para nos alicerçar nas doutrinas bíblicas. E na pergunta 103 do catecismo, do breve catecismo, pelo que oramos na terceira petição? Essa é a pergunta que está lá.
E a resposta é: pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a Ele em tudo, como fazem os anjos no céu. E eu quero, de imediato, de início, chamar a sua atenção, meu querido irmão e minha querida irmã, para um fato muito preocupante entre nós cristãos. Na maioria das nossas orações, nós achamos que Deus tem que atender todas as nossas necessidades. Sei que você já achou isso, porque eu também já achei. Que Deus tem que estar atento a tudo aquilo que a gente quer, a tudo aquilo que nos sacia, não é? E pedimos isso do nosso jeito, e até pessoas que dizem que a gente tem que falar até a cor da roupa que a gente quer para Deus, porque senão ele não vai dar. Já viram isso, né? Tipo de ensinamento como esse. Então passa a ser as nossas orações segundo a nossa vontade, não é? Porque nós já estamos dizendo para Deus o que a gente quer e o jeito que a gente quer. E ainda aqueles, né, que se sentem no direito de determinar para Deus para que Ele atenda, como se Deus fosse obrigado a satisfazer os seus desejos de vaidade, não é? Os seus desejos aí dos seus corações, ou desejos carnais. Nós sabemos que isso é muito comum, né, no meio do povo evangélico, e às vezes nós já erramos também nessa área. Mas, meus irmãos queridos, eu e você, todos nós somos desde o nascimento ignorantes por natureza, e é por isso que às vezes nós caímos nesses erros, né? Nesses achismos, né? Que são aí pregados ou ensinados. E nós somos, irmãos, por natureza incapazes e indispostos para conhecer a vontade de Deus. E aí somos mais tendentes a nos opor contra a vontade de Deus, porque se a gente não conhece, já corremos o risco de não obedecer porque não conhecemos. E quando conhecemos, nós somos também tendentes a desobedecer e se opor contra a vontade de Deus. Normalmente, nós somos murmuradores. Pessoa que reclama de tudo. Pessoa que está sempre se queixando. E aí, meus irmãos, nós caímos no risco de não aceitar a forma como Deus se revela na sua providência para nos abençoar. O grande pecado do povo de Israel foi a murmuração. Deus estava presente, usando profeta, revelando a palavra, mostrando os mandamentos, providenciando meios comuns na caminhada do povo, até mesmo alimento, até mesmo quando faltava água. Se tocava lá na rocha, como Moisés tocou e a água saiu. O Deus da providência. Mas o povo continuava sempre contra Deus, contra a vontade de Deus. Porque, irmãos, nós somos inclinados a fazer a vontade da nossa carne e não a vontade de Deus. E aí nós somos corrompidos por esse mundo sistema. Não estou falando do mundo, do cosmos, das pessoas, mas pelo sistema que governa esse mundo. Jesus disse que esse mundo já opera Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. Existe um poder que coordena esse mundo, não é maior do que o poder de Deus, porque o poder de Deus governa todas as coisas no céu e na terra, mas há um domínio que procura nos destruir, que procura nos seduzir. E se nós não estiver alinhado com a palavra de Deus, nós vamos correr o risco, não é, de se envolver com as coisas desse mundo sistema, não é? E aí, claro, fazendo a vontade do diabo, que é o nosso adversário. E é por isso, irmãos queridos e irmãs, que as nossas orações são, na maioria das vezes, interesseiras, egocêntricas, cheias de cobiça e de vaidade. E Tiago chama essas orações cheias de arrogantes pretensões e diz que são malignas. Então preste atenção, porque não sou eu que estou inventando isso, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo
que quando nós não buscamos a vontade de Deus em oração para a nossa vida, essas orações elas passam a ser orações arrogantes, de arrogantes pretensões, né? E que são malignas. Agora, o que é que nós precisamos é aprendermos a sermos submissos à vontade de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos desejar conhecer a sua vontade. E só é possível na dependência da sua graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tem outra forma. Você tem que depender da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, que é revelado na palavra, mas é preciso que você conheça a palavra, que você leia a palavra. Então a pergunta para a nossa continuação na mensagem, nesse assunto, é: o que Jesus nos ensina a orar, pedindo faça-se a tua vontade? O que Jesus nos ensinou a orar pedindo faça-se a tua vontade? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós não podemos fugir do contexto do que já falamos aqui. Jesus nos ensina que a vinda do reino venha como resultado lógico do cumprimento da sua vontade. Venha o teu reino, nós pregamos domingo, né? Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a vinda do reino venha como resultado lógico do cumprimento da vontade de Deus. Então eu oro para que o seu reino venha, mas no cumprimento da sua soberana vontade. E tem duas frases de Barclay, que ele diz o seguinte: estar no reino é obedecer à vontade de Deus. E ele diz: orar pelo reino de Deus é orar pela submissão total de nossa vontade à vontade de Deus. Esse é o contexto da oração que Jesus está nos ensinando, não é? O reino, santificar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo está nessa ligação de glorificarmos o nome de Deus. Lembre que você está glorificando o nome de Deus. Lembre que nas suas orações tem que constar o reconhecimento que Deus é santo, que o seu reino venha logo, mas que seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Jesus nos ensina a sermos obedientes à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Jesus está nos levando aqui, com essa palavra, com esta frase, a nos lembrar que nós precisamos obedecer à vontade de Deus revelada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Tudo o que Ele nos fez conhecer através dos seus mandamentos. Tudo o que Ele determina na palavra, nós temos que obedecer. Quando nós, seus discípulos, oramos, faça-se a tua vontade, estamos pedindo a Deus por obediência aos seus mandamentos. Que Ele nos ajude a cumprirmos os seus mandamentos. Nós estamos desejosos que a nossa vida cumpra a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Quando você ora, Senhor, faça a tua vontade. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero obedecer aos teus mandamentos. Calvino, comentando esse texto nas Institutas, ele diz assim: embora a vontade de Deus vista em si mesma é uma e simples, ela nos é apresentada nas Escrituras de duas formas. É dito que a vontade de Deus é feita quando Ele executa o conselho secreto da sua providência, mas aqui nós somos ordenados a orar para que, em outro sentido, a sua vontade seja feita, isto é, que todas as criaturas possam obedecê-lo. E o que Calvino estava explicando aqui, é que mesmo a Bíblia falando da vontade de Deus de maneira soberana, né, de que Ele exerce o governo sobre todas as coisas já determinada, existem certas situações que a vontade de Deus é sinônimo das ordenanças divinas, que às vezes são cumpridas e às vezes não são cumpridas, que são os seus mandamentos, que são, né, as suas ordenanças. E na teologia nós chamamos de vontade preceptiva, não é?
que é a lei, que são os mandamentos, que são as ordens, os preceitos, não é? As normas, não é? Que a palavra de Deus nos traz. E nós vemos isso nos 10 mandamentos, não é? E daí provém os demais mandamentos que nós conhecemos na palavra de Deus, as ordens, os imperativos que vêm para nossas vidas. Mas, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção porque a palavra de Deus vai mostrar homens que viveram essa vida e que nos desafia também a viver dessa forma, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos. O Salmo 143, o versículo 10, o salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então ele está dizendo que agradava ao seu coração cumprir, fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus estava expressa na lei do Senhor. O apóstolo João diz que é possível obedecer os mandamentos. 1 João 5, versículo 3, ele diz que é possível, porque os mandamentos de Deus não são penosos. Olha o que ele diz lá: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ele diz: ora, os seus mandamentos não são penosos, são bons para a nossa vida, nos ajuda a caminhar pelo caminho da justiça, pelo caminho que agrada a Deus. Mas, meus irmãos, quando nós estamos em desobediência à vontade de Deus revelada, isto proporciona a nós uma ilusória sensação de liberdade. Quem nunca passou por isso? Quando nós procuramos satisfazer a nós mesmos, nós passamos por esse momento, por uma sensação ilusória, mas ela é ilusória porque ela depois vai nos escravizar no pecado e vai trazer sobre nós depois as consequências. Procura nos enganar. Mas olha o que o cego de nascença que Jesus curou. Se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir, tá? João 9, 29 a 31. Olha o que o cego de nascença disse aos fariseus conhecedores da lei, por terem desprezado o milagre que Jesus realizara. As primeiras palavras são do fariseu. Os fariseus disseram ao que fora curado: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é, referindo-se a Cristo que curou o cego. E aí, o que fora curado respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Agora olha a correção aí, irmãos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica o quê? A sua vontade, a este atende. Os fariseus conheciam a lei, conheciam os mandamentos, mas não obedeciam, não cumpriam a vontade de Deus, e agora é repreendido por um cego que Jesus curou. E esse cego estava dizendo a ele: vocês precisam voltar para a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, não é nos mandamentos de Deus, nas promessas de Deus, tratava de que viria o Messias. E em outras palavras ele estava dizendo: esse é Jesus, o Messias, que veio de Deus, que é o Filho de Deus e que tem todo o poder no céu e na terra. Por isso eu fui curado. Agora, se vocês não guardam a palavra de Deus, Deus não atende vocês. Irmãos, desobedecer aos mandamentos, ou seja, a vontade de Deus é ignorar uma situação de advertência. Os mandamentos é para nos advertir, para dizer: não vá por esse caminho, siga por esse. Se não levarmos em conta as mensagens, né, da palavra de Deus, os ensinamentos, nós nos expomos ao perigo que pode nos levar à morte. Nós ficamos sujeitos às consequências de nossos atos. E é por isso, irmãos, que ao passar por tribulações, tendemos a culpar o inimigo. Quantos cristãos hoje, quando passam por luta, culpam o diabo? É muito fácil culpar o diabo.
ou até mesmo culpam a Deus, quando na realidade as lutas, as dificuldades, elas podem ser, nem sempre são, mas muitas delas podem ser o resultado da transgressão de um dos mandamentos da palavra de Deus. E por isso creio, meus irmãos, que Jesus nos ensina que a pedirmos a Deus, que Ele nos abra os olhos de toda cegueira espiritual, que Ele tire toda a perversidade do nosso coração, que Ele nos livre da desobediência e que nos ajude pela sua graça a nos submetermos à sua vontade em todas as coisas da nossa vida. É por esse motivo, irmãos, que na sequência deste capítulo, versículo que já foi citado nas demais mensagens aqui, porque é contexto, capítulo 6, o versículo 33, Jesus vai dizer lá, que nós temos que em primeiro lugar buscar o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, que é colocar a vontade soberana, o governo de Deus, o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e depois as outras coisas serão acrescentadas, e são justamente as coisas básicas para a nossa vida que Jesus está falando, coisa do cotidiano, a condição financeira, para comprar roupa, o calçado, para termos o alimento em casa. Só depois que nós realmente buscarmos a vontade de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu quero ainda, querido, destacar, em terceiro lugar, que Jesus nos ensina que a submissão a Deus é algo inegociável. Nós não podemos negociar a submissão a Deus. Nós não podemos mudar a sua vontade, nem eu nem você. A única forma correta é afirmarmos: a tua vontade é a melhor para a minha vida. Eu não sei se você já orou assim, mas eu já tive um momento na minha vida de dizer: Senhor, a tua vontade é a melhor, e que se cumpra a tua vontade mesmo que eu tenha que passar por esse vale, mas cumpra a tua vontade, Senhor. A única forma correta, não é dizermos assim: cumpra em mim, Senhor, os teus propósitos. Jesus, irmãos, foi o exemplo de submissão a Deus, Pai. Quando Ele orou no momento de sofrimento antes da sua morte na cruz, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E quando Jesus fala isso, meus irmãos, está incluída aqui a vontade de Deus em todos os aspectos, porque Jesus, Ele estava ali também como um homem. Ele sabia que a vontade soberana de Deus tinha que ser cumprida, e Ele sabia que Ele tinha que cumprir, que Ele veio para isso, mas como homem, Ele estava dizendo que podia não ser possível, não é? Mas Ele obedeceu, e é por isso que Paulo vai escrever depois, e não só Paulo, todo o Novo Testamento deixa claro os relatos da obediência de Jesus Cristo em seu ministério terreno. Ele foi constantemente obediente desde a sua encarnação, em todo o seu ministério na terra, até a sua entrega na cruz. Ele se entregou como um sacrifício vivo em favor dos seus escolhidos. O apóstolo Paulo, quando diz lá que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, Paulo estava dizendo: ele cumpriu, ele se submeteu, ele foi o exemplo para nós. Exemplo, não é? Porque Paulo está falando do seu estado de humilhação. Ele se humilhou, ele foi submisso à vontade de seu Pai, ele colocou toda a sua vida em obediência, cumprindo toda a vontade de Deus, entregando-se espontaneamente por nós. E João vai dizer isso, João 10:18, que ele se entregou espontaneamente. Isto quer dizer que foi de sua vontade morrer em obediência e submissão a Deus Pai, mesmo sabendo que a sua morte seria dolorosa, maldita e ultrajante. Mesmo assim, ele se entregou. E o escritor aos Hebreus completa lá no capítulo 5, versículo 8.
Ele diz assim: embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, na sua humilhação. Queridos, nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isto é dizer, prevaleça a tua vontade, não a minha. É dizer: Senhor, eu me submeto totalmente a Ti, eu entrego os meus projetos, aspirações, sonhos e necessidade, tudo a Ti. E aí, queridos, a oração, quando ela é autêntica, sempre é um intento de nos submeter aos desejos da vontade de Deus. Essa é a oração autêntica, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Somente o Espírito pode capacitar-nos a nos subordinar, né? Ou a colocar todos os nossos desejos diante da glória divina. E é preciso fazermos isso. Somente o Espírito Santo pode nos capacitar, nos subordinar diante dos nossos desejos agora, mas diante da vontade soberana de Deus. Queridos, agora eu quero dizer para você ainda que essa submissão a Deus é um aprendizado de fé. Você não aprende isso da noite para o dia. Nem os teólogos que escrevem sobre a vontade de Deus conseguem decifrar, definir, não é? Esse assunto de maneira tão clara. Porque eu acredito, irmãos, que isso vem de um relacionamento com Deus, de uma vida de conhecimento da palavra, de oração e de obediência. E que cada dia que nós caminhamos mais perto de Deus, nós vamos entender melhor a vontade de Deus e vamos conseguir obedecê-la, porque ela está revelada na Bíblia. Amém? Queridos, Paulo escreve em Romanos 2:2, ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o que Jesus está ensinando é que as nossas orações revelem o desejo de que a vontade de Deus revelada nas Escrituras é boa para a nossa vida. É o melhor de Deus. Isto é, eu não posso ficar orando para que Ele confirme algo na minha vida que contrarie a sua vontade revelada. Eu não posso orar para que Deus abençoe a minha vida diante de algo que os seus mandamentos já proíbem. E o apóstolo João, ele estava com Jesus, com os outros discípulos, quando Jesus orou essa oração. Quando Jesus ensinou essa oração, modelo, João estava lá. E aí quando nós vamos para a primeira carta de João, meus irmãos, vocês podem abrir lá, 1 João 5,14. Tempo depois desses ensinamentos, João escreve: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, vontade de quem? A vontade de Deus, Ele nos ouve. Versículo 14. O versículo seguinte, que é o 15, vai dizer assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aqui, meus irmãos, nós não podemos nos apropriar dessa promessa contida no versículo 15, a de que Ele ouve e atende, sem a cláusula do versículo 14, que é a vontade de Deus. Não tem como, você tem que entender um versículo com o outro. Deus vai ouvir e vai atender as nossas orações, mas se orarmos segundo a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Esse é um ensinamento precioso para nossas orações. É disso que Jesus está falando aqui. Você tem que estar centrado dentro da vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, para que você possa orar e pedir. Eu quero, em quarto lugar, nós já estamos chegando já ao final da mensagem,
quando oramos, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus acrescenta assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orarmos para que Deus nos capacite a conhecer e cumprir a sua vontade, como os anjos já cumprem lá nos céus. A igreja de Jesus deve cumprir a sua vontade na terra. Nós sabemos que nós não cumprimos como deveríamos, mas é o nosso dever. É o nosso dever. Mas nos céus, irmãos, os anjos de Deus cumprem fielmente e totalmente a vontade de Deus. Agora, como que nós sabemos disso? Porque a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia no Salmo 103, versículos 20 e 21. Olha o que a Bíblia nos revela a respeito dos anjos. O salmista Davi diz lá: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Estão cumprindo a vontade de Deus, estão bendizendo ao Senhor. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Olha que coisa linda. Então os anjos no céu, eles executam as ordens de Deus e obedecem a palavra de Deus. E ele diz mais: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. E o próprio Jesus, lá em Mateus 18:10, Jesus confirma essa verdade dizendo: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, das crianças, não é? Pequeninos da fé também, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Estão lá adorando, estão lá cultuando, estão lá cumprindo a vontade de Deus. E é por isso que Jesus diz que nós temos que cumprir a sua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, é verdade que os anjos de Deus fazem o que Deus deseja no céu, mas aqui na terra seus filhos não conseguem agir assim. Deus estabeleceu a sua aliança com o seu povo, com a sua igreja, mas nós temos transgredido essa aliança. O povo de Israel transgrediu, e muitas vezes nós temos também, irmãos, com os nossos pecados, transgredido a vontade de Deus. Nós estamos sempre em choque com a vontade do Deus Todo-Poderoso, mas os anjos são exemplo para nós. Os anjos de Deus são exemplo para nós. E que o Senhor quer é que a nossa oração, nós possamos entender que a vontade dele tem que ser feita no céu, mas tem que ser feita por nós na terra. E o que nos resta é pedir perdão a Deus. O que nos resta é se voltar para a palavra de Deus e conhecer os seus mandamentos, conhecer a sua palavra revelada, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu quero partir para as conclusões e aplicações. Jesus concluiu essa primeira parte do ensino da oração modelo, quando diz assim: na terra como nos céus. Essa é uma conclusão. Ele está nos ensinando a adorar a Deus em primeiro lugar nas nossas orações. E ele está concluindo essa parte, dizendo assim: na terra como no céu, fazendo referência aos 3 primeiros pedidos, que são: santificar o nome de Deus, que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, como algo que já é perfeito no céu, como algo que já acontece no céu. Os 3 pedidos aqui, eles se relacionam entre si. Na terra, Deus é honrado pela nossa obediência em glorificar a Deus, não é? Em santificar o seu nome. Seu reino se torna visível também pela nossa obediência, não é? O reino já está em nós, no meio de nós, mas ele se torna visível quando nós pregamos o evangelho, quando nós fazemos discípulos de Jesus, quando nós oramos para que ele venha logo, como cantamos agora há pouco: Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é? Mas também, irmãos, quando sua vontade é feita, quando nós obedecemos a sua vontade revelada, os seus mandamentos. O primeiro ensino na oração aqui foi para glorificarmos a Deus. Então atenção, nem eu, nem você deve entrar precipitadamente na presença
do Todo-Poderoso. Nós não podemos entrar na presença de Deus com nossas arrogâncias. Nós precisamos entrar na presença de Deus humildemente. Nós precisamos entrar na presença de Deus, deixando os nossos pedidos insignificantes, vaidosos. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos diante do Eterno, do Santo, do Justo, do Todo-Poderoso. E aí nós devemos humildemente exaltar, glorificar o nome do Criador, o nome do provedor, do sustentador de todas as coisas. E aí, meus irmãos, a nossa oração, ela deve ter como objetivo se moldar ou se amoldar, não é, à vontade de Deus e não aos nossos interesses. Meus interesses têm que ficar de lado. Eu tenho que estar em conexão com a vontade de Deus. Então eu não vou orar por algo que Deus proíbe. Eu não vou orar para que Deus abençoe um relacionamento que eu vejo que é pecado. Eu não vou orar para que Deus me abençoe no trabalho se eu estou mentindo, se eu estou fazendo coisas injustas lá. Porque a palavra de Deus condena. Então é preciso que nós possamos santificar o nome do Senhor, mas também entender que nós somos separados para a adoração, para o culto a Deus, para viver uma vida de obediência a Deus. E aí nós só podemos fazer os pedidos que seguem nessa oração modelo, se realmente nós estivermos obedecendo essa primeira parte. É só depois que Jesus vai dizer: agora você pode pedir para você, que é a sequência da mensagem que iremos pregar, se Deus nos permitir. Que o Senhor nos abençoe.